eu preciso levar isso para as minhas irmãs. O Senhor me confrontou assim de uma forma astrondosa. Então que essa palavra também queime no seu coração, assim como ela veio com uma flecha para mim. Eu oro para que ela também queime no seu coração. Então, eu vou convidar você a fechar seus olhos também rapidamente, para que a gente ore rapidinho juntas. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é viva, Senhor. Ela é uma palavra, uma flecha no nosso coração. Ela se renova a cada dia e a cada manhã. Então, Senhor, que essas verdades escritas nas suas escrituras, Senhor, falem poderosamente conosco. Que as suas pérolas preciosas escondidas aqui na tua palavra, Senhor, traga novas vestes para as minhas irmãs. Que essa palavra aqui, Senhor, chegue em novos corações, que ela se frutifique, se ela se multiplique, traga cura, Senhor. Nós estamos prontos para receber, Senhor. Usa-me, Pai. Espírito Santo de Deus, entre agora em cada lar aqui representando, Senhor, entregando a sua direção, entregando a sua unção. Me cubra, Senhor, com teu óleo, com a tua unção, para que eu consiga levar a tua palavra no nome de Jesus. E a palavra de hoje está em Zacarias 3. Vou esperar um pouquinho aí para você abrir a sua Bíblia. Zacarias 3, lá no Antigo Testamento, os profetas, né? Vestes limpas para o sumo sacerdote. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor repreende Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tirano, não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse ao que estavam diante dele: Tire as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: Coloquei um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor o observava. E o anjo do Senhor exortou Josué dizendo: Assim diz o Senhor do Exército: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes e lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de vocês. Homens que simbolizam coisas que virão. Trarão seu servo renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. Eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. E naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para se assentar-se debaixo da sua videira e debaixo de uma figueira. A palavra de hoje está aqui, né? Zacarias 3. Eu tô um pouco fanha, porque eu tô gripada, mas eu espero que esteja dando para compreender tudo, que eu esteja sendo clara. Mas antes de começar realmente a desvendar essas pérolas preciosas escondidas nessa palavra, eu quero compartilhar um testemunho pessoal desse tempo, porque como eu falei, né, essa palavra vem desse lugar do vinho novo de 2025, não tem sido um ano fácil para mim. Né? Eu compartilhei com vocês que eu fui assaltada em março, e depois desse fato, o Senhor começou um processo muito profundo dentro de mim, porque eu confesso que eu fui, né, questionar o Senhor porque tudo aquilo estava acontecendo, porque que eu merecia aquilo, e o Senhor me confrontou com a verdade. Eu deixei para que isso acontecesse, para que você saiba que eu sou o teu Deus. E eu fui tentar compreender tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, né? Mas especialmente nesse último mês, eu me senti, né, esse último mês de maio, e me senti lançada ao pó, me senti oprimida, me senti esmagada. Mas ao mesmo tempo que eu sentia tudo isso, eu entendia que para sair vinho novo eu precisava ser esmagada, não é? Não tem vinho novo sem esmagar a uva. Não tem como. Então eu enxugava minhas lágrimas e dizia: pode esmagar, Senhor. O Senhor sabe até onde eu posso suportar. E se vai sair vinho novo disso,
eu recebo, eu sei que o Senhor está no controle. Então era uma lágrima de lamento e uma lágrima, o Senhor recolhendo as minhas lágrimas. Era um lamento e o Senhor recolhendo minhas lágrimas. E a minha oração era: Senhor, eu sei que deserto é lugar de passagem. Então me sustenta nele, me acompanha e me deixa sentir que o Senhor está comigo. Assim como o seu povo, né, do deserto sabia que eles estavam ali, mas que a sua boa mão recaía com eles, sobre eles todas as noites, todos os dias. Eu sei que eu tô no meu processo, que eu tô no meu deserto, mas me sustenta, Senhor. Não me deixa passar sozinha. E durante esse processo, né, principalmente nesse último mês, foi um mês onde eu fiz muitos jejuns, muita oração. Foi um tempo que eu falei, eu vou me lançar cada vez mais. Que quanto mais a gente se lançar, mais talvez a gente encontre as respostas que a gente não encontra no mundo, né? O Senhor a todo tempo me confrontava, dizendo: filha, eu estou te corrigindo. Existem em você coisas que estão fora do lugar, verdades que precisam ser ditas, pecados que precisam ser confessados. E em meio a tudo isso, o Senhor me chamou para compartilhar com vocês os devocionais, né, que eu tô fazendo. Mas eu tinha feito todos os devocionais foram escritos, agora no final de abril. Mas eu ainda não tava 100% no processo, eu ainda tava pré-processo, né? E aí eu escrevi todos os devocionais, eu guardei para ir enviando dia após dia no grupo. E quando eu revisito esses devocionais todos os dias, eu olho para eles e falo: Senhor, não fui eu que escrevi, não fui eu, não era possível, foi o Espírito Santo realmente. Porque toda vez que eu revisito aquelas palavras que eu envio lá no grupo, né, o Senhor fala comigo de novo, ele mostra que este devocional que antes era para elas, não foi para elas, foi para mim mesmo. Primeiro eu estou te curando para depois você curar outras mulheres. E essa declaração, né, que o Senhor me confrontou nesse tempo, era exatamente o que a gente fez na mesa do lar. Não sei se vocês lembram, mas eu fiz essa declaração na mesa do lar. Né? Nós fizemos esse ato profético, essa declaração, que nós seríamos mulheres curadas para curar outras mulheres. Então, se eu disse, se eu governei, agora eu preciso sustentar essa posição. Então, é isso que o Senhor tem feito comigo. É isso que o Senhor tem feito com outras mulheres que eu sei que também estão passando por um processo. Nós declaramos algo e o mundo espiritual, ele, né, nada se perde. Então, agora é um tempo onde o Senhor está nos curando para curar, né, outras mulheres. Então, esse é um tempo de cura. Eu creio que no mundo espiritual nós estamos passando por esse tempo de cura também. E quando eu li essa palavra, foi exatamente o que o Senhor... a primeira coisa que eu escrevi aqui nas minhas anotações foi exatamente isso. Mulheres curadas curam, mas o Senhor está te curando para você curar também. Porque ainda há coisas em você que eu preciso curar. Ainda há coisas no seu processo que precisam ser mexidas. Então, quando, né, eu li Zacarias 3, o Senhor rasgou no meu coração. E eu quero te falar algumas verdades hoje, algo que essa palavra falou. Para você que também tá no processo, que também tá se sentindo oprimida, ansiosa, cansada, não desista. Porque isso faz parte da cura, né? E antecede a nova autoridade. Josué vai passar por um novo governo, tá aqui na palavra, ele tá falando sobre o novo governo. Mas antes, ele foi queimado. Antes de passar pelo novo governo, ele teve que ir lá no fogo, a gente vai ler sobre isso, né? Ele foi um tição tirado do fogo. E por muitas vezes era assim que eu me sentia. A palavra diz, né? Este homem não parece um tição tirado do fogo? O que é tição? Eu fui entender o que era tição. E aí, né, na Bíblia, né, um tição é um pedaço de madeira que estava queimando, quase que consumido completamente. Então, o que quer dizer isso? Que Josué estava sendo quase completamente queimado, mas o Senhor, na hora exata, tirou ele do fogo, ele resgatou antes que fosse destruído. E foi exatamente assim que eu estava me sentindo. Por esses tempos, né, nesses últimos dias de processo, desses últimos tempos, tinha dias que eu falava assim: Senhor, será que eu aguento? Eu suporto? Será que eu vou dar conta de tudo isso que o Senhor está me entregando? E na hora certa, como um tição, na poderosa mão do Senhor recaía sobre mim e falava: eu te sustento, minha filha. Eu te pego, você não vai padecer, você vai padecer apenas o suficiente. Apenas o que você pode aguentar e o que você pode suportar. Eu sentia que a qualquer momento eu iria ruir. E aí, quando isso ia acontecer, o Senhor dizia: tirem as roupas impuras dela.
porque é boa mão do Senhor. É isso que ele fez aqui com Josué. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Quando ele estava lá, quase sendo queimado, quase não aguentando mais, o Senhor colocou o anjo ali para tirar as roupas antigas dele. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Pode estar queimando, pode estar doendo, você pode estar confrontada, mas a boa e poderosa mão do Senhor repousa sobre você e diz: você é minha filha, eu sei até onde você suporta e no tempo certo eu te entregarei novas vestes. O Senhor está te entregando novas vestes, mas antes você tem que estar pronta para essa nova veste. E com as novas vestes, né, vem um novo governo. Ele fala aqui na palavra que se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa. Então, com as novas vestes vem o novo governo. E a palavra diz que não são qualquer novas vestes. Não é uma roupinha qualquer, porque a gente precisa de uma roupa especial para cada ocasião, né? A noiva se veste de noiva. É a roupa mais importante. Tem a roupa de festa, né? Então, aqui a palavra ainda afirma: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você, vestes especiais. Porque a cada estação existe uma roupa específica. E então, o que o Senhor está te entregando hoje, o que o Senhor está te entregando depois desse processo, o que o Senhor está te entregando nesse tempo, não é só uma nova roupa. É uma veste de autoridade. Mas essa autoridade também não é só apenas no espiritual. Ela também é sobre a sua mente. O anjo também coloca um novo turbante, né, em Samuel. Coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós não somos apenas atacadas no físico, né, no espiritual, mas também na nossa mente. E quando eu li essa palavra, eu tomava posse dela, eu declarava sobre a minha vida, eu li aquilo me confrontava, eu falava: Senhor, eu recebo essas novas vestes, eu ponho esse novo turbante na minha cabeça. Satanás, ele é tão astuto, ele tem colocado tantas coisas ruins na nossa mente, que ele tá tentando, né? O Satanás tem tentado usar a mente das mulheres para paralisar, oprimir e aprisionar. Que na hora que eu estava fazendo essa declaração, veio uma visão do assalto novamente na minha mente. Eu vi essa visão, me vi oprimida de novo com esse pensamento, mas eu declarei o nome de Jesus, eu disse que eu não aceitava isso sobre a minha vida, eu não, né, o inimigo tentou me oprimir, eu falava que eu não aceitava, eu renunciava aquilo no nome de Jesus, e declarava que a minha mente pertence ao Senhor, minha mente é governada por Deus, porque Satanás não está só, né, tentando ceifar nossa vida aqui no mundo natural, mas também na nossa mente, no mundo sobrenatural. Quantas mulheres têm passado por opressões na mente, né? Depressão, ansiedade, medo. Depressão é a doença do século, né? Ansiedade, então, burnout. Porque Satanás está usando isso. Mas hoje, as vestes novas que o Senhor está nos entregando, ela não é só, né, de uma veste no mundo espiritual com a nossa autoridade, e sim sobre a nossa mente também. Então, é um novo governo sobre suas emoções, sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos. Então, é importante que a gente não deixe que Satanás governe nada da nossa vida. Então, eu quero que você declare isso hoje também. O Senhor está me revestindo hoje com novas roupas, turbante novo, para uma nova autoridade, um novo governo. Porque quem lava as nossas vestes é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Ele que limpa a sujeira, é Ele quem corrige. Então, nós não precisamos de acusação de Satanás, porque o Senhor transforma tudo. Satanás veio acusar aqui, né, Josué também, assim como ele foi na minha mente. Ele foi tentar me acusar, ele foi tentar me oprimir novamente quando eu fazia essa oração. Ele foi tentar me paralisar. E sabe o que né, o anjo está aqui sendo representado pelo Senhor. Então, da mesma forma que o anjo esteve aqui, o Espírito Santo está dentro de você, te defendendo, te dizendo: o Senhor repreenda. Quem está te repreendendo, quem te corrige é o Senhor. Não precisa vir Satanás te oprimir, não. O Senhor que vai te fazer com você o que precisa ser feito no seu processo. Ele que vai te educar. Ele que vai, né, fazer as mudanças que ele precisa. Aqui não há Satanás que vai governar na sua vida e te reprimir. Porque é o Senhor quem transforma tudo. E não a opressão de Satanás. E a palavra, né, que está aqui em Zacarias, ela termina com
promessa linda. Naquele dia, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Zacarias 3:10. Eu fui entender, né, o que significava a videira e a figueira juntos na palavra. E o que isso significa na palavra, né? Essas duas árvores. Significa paz, descanso, provisão, fruto, comunhão. Porque isso vem logo depois da promessa do perdão, né? É como se Deus estivesse dizendo, depois da limpeza, depois do seu alinhamento, depois da sua cura, haverá um tempo de paz e comunhão. Ele fala que é para cada um convidar o seu próximo. Porque essa cura que o Senhor está fazendo em você, essas novas vestes que o Senhor está te entregando, é para o seu novo governo. E não vai paralisar em você. A partir de você, você vai convidar o seu próximo dentro da sua casa. As suas vestes novas é para que dentro da sua casa haja paz, descanso, provisão, fruto, comunhão, segurança. É para que dentro da sua casa você governe com uma nova autoridade. É para que dentro desse novo tempo que nós estamos iniciando hoje, o Senhor entregue nova autoridade para nós. E faz muito sentido nós estarmos aqui hoje reunidas enquanto equipe, né? Porque nós estamos só nós da equipe. Porque essa é a unção que o Senhor está entregando para nós de equipe. Porque nós estamos sendo curados, recebendo essa autoridade, recebendo este novo posicionamento, essa nova veste do Senhor, para que a gente convide a nossa próxima, para que a gente cure, né, outras mulheres debaixo da nossa videira, né, da nossa figueira, desse lugar de descanso, de comunhão, de segurança. Aquela profecia, né, que a pastora Beatriz ainda assim fez sobre expansões de mesas, ainda é o que eu acredito, é o que eu creio, que eu ainda creio que vamos viver isso, né? Não a partir do nenhum nome, Larta, isso não faz diferença, mas a partir da igreja do Senhor. Porque quantas mulheres ainda precisam conhecer Jesus? Jesus tem me confrontado tanto sobre isso. Quantas mulheres ainda carecem da palavra de Deus? Quantas mulheres precisam ser curadas? Quantas famílias ainda são destruídas? Famílias presas em cadeias, pessoas precisando de libertação. E a gente conhece essa verdade. Como que a gente não leva isso adiante, né? Então, é para isso que a gente está passando por esse momento de confronto, de processo, porque o Senhor está querendo tirar o melhor de nós, né? Porque quando a uva é esmagada, o que sobra é a melhor parte, né? Então é isso, o Senhor está tirando aquilo, porque esmaga como é feito o vinho, né? O vinho, a uva é esmagada, sobra a melhor parte, e aquele bagaço que já não é útil, ele é descartado. Então o Senhor está descartando o que a gente não precisa de nós e está deixando só a melhor parte, para que a gente entregue, né, nessa comunhão, nesse tempo de comunhão com o nosso próximo. E eu espero que essa palavra tenha queimado no seu coração, assim como o Senhor queimou em mim, assim como ele, quando ele falou isso, né, me entregou isso, ele falou poderosamente. Eu quero que você receba as vestes que o Senhor está entregando hoje sobre a sua vida. Porque hoje existe uma nova autoridade sendo liberada do céu sobre você. E nós vamos orar. Nós vamos orar sobre essa autoridade, porque nós vamos unir os céus e terras, tudo aquilo que o Senhor está liberando, né? Porque nós nos colocamos diante dessa presença com o coração aberto. Porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós no processo. Mesmo como estamos no pó, esmagadas, cansadas, a sua boa mão continua recaindo sobre nós. Eu me lembro que havia dias que eu ficava assim, Senhor, eu não mereço, ó vida, ó céus, ó azar, eu não mereço, eu, né, achando que ó, eu sou, né, a gente às vezes esquece da nossa pequenez diante de Deus. E eu assim, Senhor, mas eu não sou uma filha boa, eu não te agrado. E aí o Senhor vinha e falava assim, filha, eu tô te corrigindo porque você precisa ser corrigida. E aí um dia, né, uma palavra que veio e falava sobre isso, correção em amor. Os pais corrigem o filho porque eles os amam, então o Senhor tá te corrigindo porque eu te amo. Era o Senhor falando assim, filha, para de se lamentar, eu tô te corrigindo porque eu te amo, eu estou te corrigindo porque eu sei aonde você pode aguentar, eu sei o quanto que você suporta. Então fique em paz. E ainda no meio do processo, né, o Senhor também já me revelou que Ele está chegando ao fim, porque eu recebi aquilo que eu precisava por esse tempo e eu creio que eu também recebo essas novas vestes. Então, para finalizar, convido você a fechar seus olhos para a gente fazer uma oração firmando tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje. Pai,
Talvez existam mulheres aqui que chegaram queimadas por dentro. Mulheres cansadas, oprimidas, ansiosas, confusas. Mulheres que se sentem exatamente como um tição tirado do fogo. Mas desta noite, em nome de Jesus, nós declaramos: elas não serão consumidas, porque o Senhor a resgata antes do fim. E o Senhor a chama de filhas, o Senhor renova as vestes impuras e entrega as novas vestes. Então, Pai, nós recebemos pela festa as novas vestes espirituais. Reveste-nos com pureza, reveste-nos com identidade, com autoridade, com santidade, reveste-nos com a tua cura, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, toda acusação, culpa, mentira, opressão, prisão emocional, medo, ansiedade, mentalidade que tenta nos afastar do nosso próprio propósito, Pai. Assim como Josué recebeu um novo turbante, nós declaramos hoje um novo governo sobre a nossa mente, Pai. Que a nossa mente pertence ao Senhor, que nossos pensamentos pertençam ao Senhor, que as nossas emoções sejam alinhadas ao céu. Nós renunciamos toda a voz do inimigo que tenha tentado nos paralisar, nos diminuir ou nos acusar. E nós declaramos: somos filhas amadas de Deus, separadas, escolhidas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. E Pai, gera em nós esse vinho novo. Mesmo no esmagamento, nós confiamos que existe propósito. Mesmo no deserto, nós confiamos que o Senhor continua conosco e sua boa mão recai sobre nós. E nós profetizamos sobre as mulheres do lar, Pai. Um novo tempo começa hoje. Aleluia. Tempo de alinhamento, tempo de cura, tempo de autoridade espiritual, tempo de comunhão e tempo de paz debaixo da figueira e da videira. Que haja hoje descanso sobre essas casas, Pai. Que haja hoje presença sobre essa comunidade, Senhor. Que haja hoje santidade sobre essas mulheres dessa comunidade, Pai. E que todas vejam e saibam que é a boa mão do Senhor que fez isso. E nós entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.